Tá no ar, tá valendo. Influência e monetização são as palavras-chave do papo de hoje. Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider, e comigo hoje nessa mesa de influência eu tenho eles. Ele é cofundador da primeira agência de publicidade focada em ações no LinkedIn, o agente dos influenciadores linkedianos, Top Voice. Direto da Austrália, num fuso de 13 horas, ele é o homem do futuro. Eri Carneiro tá aqui na mesa do Insider de hoje. Valeu, Nélio, valeu pelo convite, super animado por estar aqui pela segunda vez, né, no Insider. Na primeira vez aqui, acho que foi janeiro, fevereiro, não me lembro. Se voltou, é porque foi bom. Nossa, então já tô feliz aqui por isso, mas obrigado, né, com novos ensinamentos e novos aprendizados, na verdade, que é o nosso objetivo aqui nessa mesa. Obrigado pelo convite, tá muito feliz. E o Eri lá foi fevereiro ou março que a gente gravou. O Eri de março pro Eri de outubro já deu uma... Rapaz, o que tem de mudança aí, meu amigo? Daria um livro. Daria um livro. Tranquilo. Vamos lá. Para compor a nossa mesa, ele é doutorando em administração, professor de marketing, pesquisador, LinkedIn Creator, segura que tem mais, neuromarketing, comportamento de consumo, trends. De quem eu tô falando? Este é Christian, tomara que eu pronuncie certo. Este é Christian Schaffer na mesa do Insider. Falei certo o sobrenome? Quase, né? Apesar de escrever Schaeffer, né? A pronúncia correta é Schaeffer. Então foi quase, Schaeffer. Chegou perto. Schaeffer. Isso aí. Nossa, cara, que nome chique. Isso é incrível. Seja bem-vindo, Mr. Schaeffer. Muitíssimo obrigado pelo convite. Estamos aqui. É um prazer estar nessa bancada contigo, Nélio, com o próprio Diego e também com o Eri, diretamente da Austrália, né? Fazendo essa presença aí. Mas agradeço pelo convite e bora falar aí de influência digital, que é um tema super em alta, né? Importantíssimo, e tenho certeza que o papo hoje vai ser dos bons. Boa. E só pela certeza de Christian, você já sabe que ele deve estar em São Paulo, provavelmente, ou no Sul. Daqui para baixo, do Sul. Diretamente de Porto Alegre, aqui no Sul. Muitos vão perceber pelo Porto sotaque, Alegre. né? Aham, Porto Alegre é aquele sotaque carregado Já de quem é do Sul. Já entrega, meu amigo. O pessoal ouve aqui, tá no ar, tá valendo, o carioquês completo. Vem com certeza, Porto Alegre já vê que não tá no Rio de Janeiro. Para fechar nossa mesa, nosso co-host, ele tem mais de 150 mil. Bota um reverb aí, Gabriel. Seguidores no TikTok. Ele é o CEO dos estágios. LinkedIn Top Voice, mais novo do mundo, eleito em 2019. O colunista de carreira da Exame, Diego Cidade, está na mesa de hoje. Seja bem-vindo, Diegão. Feliz demais de estar aqui com vocês. Feliz demais de falar de um tema que alavancou a Academia do Universitário, me alavancou durante esse tempo e continua me alavancando. Então, vamos para cima. Esse nome tá caro, viu? Meu amigo, tá pensando o quê? Vamos lá, gente. Olha, antes de começar, só um gostinho dessa pauta. Recentemente eu fui impactado por uma notícia, eu não me lembro exatamente a fonte dessa notícia, sobre o número de influenciadores autodeclarados no Brasil, que já superava o número de novos médicos saídos da academia. Eu pensei, abemos uma nova profissão. De fato, não tem mais o que discutir. E na mesa de hoje, nós vamos entender melhor esse mercado da influência. Você que já acumula, por exemplo, uma base de seguidores aí no seu perfil, no LinkedIn ou no Instagram, não precisa ser milhões não, viu? Você vai saber como lucrar com eles. Antes ainda, tem ideia de como precificar a sua influência? De como cobrar por uma parceria, por exemplo? Os papéis de cada player desse mercado, da agência, seu, da marca, o que levar em conta ao se vincular a uma marca, ao fazer uma parceria. Cuidado para não sair abrindo a porta para tudo quanto que bate de oportunidade aí, não, porque pode ser perigoso. Então, a sua influência convertida em negócio é a pauta de hoje. Gabriel, sobe um BG glamuroso, tá? Porque hoje pede um BG de glamour. Aquela calçada da fama. Sobe, pega a responsa, meu amigo.
Nossa, mas esse episódio tá bom demais. Eu tô gravando isso aqui logo em seguida, depois da gravação desse papo. Cara, tá valendo cada minuto desse papo, você vai ver. Já prepara a anotação aí, prepara papel, caneta pra anotar, porque tem insight demais, tem muito destaque, tem muita dica legal. Vamos lá, deixa eu controlar a empolgação aqui. Para você que tá chegando hoje aqui no podcast, veio da audiência do Eri, veio da audiência do Christian, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha só, não fica perdido. Tem um episódio 0 para você se localizar, saber o que é o podcast, sobre o que a gente fala, quem já passou por aqui. Se você tá no Spotify, é o trailer, é menos de 5 minutos. Se você não tá, é só arrastar o feed para baixo, aí vai rolando, vai dando scroll, até encontrar episódio 0. Tá preparado para você. Eu não posso esquecer de dar aquela orientação inicial, se você já gostou da vibe, tá chegando por aqui. Tá animado? Tá animada? Então clica em seguir. Seguir, se inscrever, exato, para receber os próximos episódios, claro. E se você é aquela pessoa distraída, que esquece das coisas facilmente, ativa a notificação. Clica aí no sininho. Não entenda o sininho como algo chato. Não, você não vai ficar recebendo notificação toda hora, não. É uma notificação por semana e olhe lá. Acabou. Ativa o sininho no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube também, porque toda terça, 11 da manhã, tem um novo episódio do Insider para você. Vai subir no teu feed e se você ativar o sininho, cai lá em cima, no topo do teu celular. Olha, tem episódio novo do Insider, vai lá, é bom. Vai lá que vale a pena ouvir. Pronto, ativou? Maravilha. Agora você tá pronto para ouvir esse papo. Para começar, dar o pontapé inicial aqui dessa pauta, como eu costumo falar, para colocar todo mundo que está ouvindo agora esse podcast no mesmo ponto de partida, os ouvintes insiderianos. Eu vou jogar no colo do Eri, e aí, Eri, depois dissipa para a mesa aí, para a gente definir como um job description mesmo, se a gente puder colocar atribuições. O que é ser um influenciador digital hoje, 2022, quando a gente está gravando essa pauta, Eri? A primeira coisa para você ser um influenciador digital é você influenciar dentro da sua casa. Se você não influencia na sua casa, os seus amigos, os seus parentes, provavelmente, eu não vou dizer dificilmente ou não vai acontecer, você não vai ter um influenciador digital. É como se a gente tivesse uma transposição do que acontecia no offline para o mundo real. A influência, seja ela digital ou no offline, ela acontece da mesma forma, colocando muitas aspas aqui, mas em termos de job description, é basicamente você conduzir as pessoas de um ponto A a um ponto B de acordo com o que você acredita. Então, eu vou dar um exemplo muito simples do que está aqui já na nossa própria roda aqui hoje. Diego Cidade é um exemplo de pessoa que é um influenciador. Provavelmente, ele já influenciava os amigos dele no offline. Só que, quando ele vai para a arena digital, ele ganha amplificação. Uma coisa que era simplesmente com 2, 3 pessoas, com 4 amigos, aí você acaba chegando em 150 mil pessoas, por exemplo, como é o caso do próprio TikTok. Então, se a gente pudesse definir uma job description, a básica de todas você traz uma pessoa do ponto A ao ponto B de acordo com o que você acredita. Então, isso é uma coisa que eu costumo pensar muito, e aí até já meio que puxando uma sardinha aqui, já falando da Gombo, basicamente, é porque as pessoas têm no caso por exemplo, do LinkedIn mesmo, as pessoas têm uma especialização. Veja que as pessoas que se destacam no LinkedIn, elas têm uma especialização muito forte. E aí a gente pode falar sobre isso, o quanto o conhecimento influencia, né? Hoje nessa arena digital, a gente tem todo tipo de influenciador, mas no caso desse aqui, na questão corporativa, que é onde a gente tem centrado muita nossa atenção, são pessoas que têm um conhecimento técnico bastante grande. E isso acaba influenciando. Então, job description começa por isso daí. E aí, eu gosto muito da forma como Diego conduz as coisas dele, porque embora ele seja um jovem, né, um jovenzinho fazendo aqui
Diego virou objeto de análise aqui, virou cobaia. Não, virou, porque gostei. é um exemplo disso, né? De como isso... E aí eu quero, tipo assim, Diego, você concorda com isso? Que você influenciava fora para poder influenciar na internet? Claro, desde pequeno, não vou falar desde pequeno assim, né? Mas naturalmente meus primos e tal, sempre do meu contexto eu tive essa oportunidade. E exemplos bobos, tipo, vai ter uma festa de 15 anos, os meus amigos me perguntavam o que eu ia vestir para dali eles vestirem também. Olha aí, meu amigo. Basicamente é isso. Então, assim, né? O job Sim. description é essa história e toca o pau aí, cara, é com você. Sim, não, sim. O que você falou do Diego, eu confirmo agora, eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de fazer um trabalho de mentoria com o Iago, que é sócio dele e convive muito tempo com ele. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi: caramba, Iago, você é muito parecido com o Diego. Pergunta pra ele depois, Diego. O jeito de falar, a forma de vender e tal, porque ele pega essa parte, enfim. Mas é uma prova de fato disso que você está falando, de que se você não faz isso no real, né, no mundo físico, dificilmente você vai conseguir transpor uma influência para o digital, porque é algo natural. E agora, para jogar para o ponto, o Fabrício me veio na cabeça agora, porque sempre que eu falo doutorando, eu lembro do Fabrício, que é o nosso co-host, que também está terminando o doutorado dele. Eu falo que é a base acadêmica. Hoje temos uma forte base acadêmica também com o Christian aqui. E ele fala que quando a pessoa ela é rasa feito um pires nas redes sociais, a gente consegue sentir o cheiro. Porque falta a especialização que o Eri tá falando aqui. E eu queria entender do Christian. Christian, como é que você, ainda nesse ponto da definição do influenciador, como é que você vê essa construção? Porque hoje, né, eu trouxe aquele dado lá do número de influenciadores, não era assim há pouco tempo atrás. Tudo isso que o Eri trouxe, de alguém que influencia fora e começa a influenciar dentro, e se reverberar, você vê que foi sempre assim ou não? Isso foi sendo construído? Que elementos você acredita que compôs essa definição? Bom, gente, eu acho que a gente tem que fazer uma separação aqui em antes e depois da internet, né? A internet foi um divisor de águas aí. Eu sempre que, quando vou falar assim de influência digital ou até mesmo influência, né? Esse tema, eu sempre gosto de começar dizendo algo importantíssimo. A influência social, ela já faz parte da nossa vida, da nossa rotina há muito tempo, antes mesmo da internet existir. Porque tem gente que acha que a influência surgiu com a internet, mas muito pelo contrário. Então, se a gente voltar no tempo, a gente tem aquela figura do líder de opinião, né? O líder de opinião nada mais é do que um influenciador. E quem As seriam pessoas exemplos... ligando pro Diego, pedindo para saber que roupa ele vai na festa. Exatamente. Mas, por exemplo, seja, sei lá, numa cidade, um padre, um prefeito, né? Eram exemplos aí de figuras que, antes da internet, a gente poderia chamar aí de líderes de opinião, né? Sim. E como o Eri perfeitamente disse, todos nós podemos influenciar de alguma forma, seja na internet, seja fora dela. Então, por exemplo, quando você, mesmo tendo um número baixo de seguidores, vai lá e publica no seu perfil uma experiência negativa que você teve com uma determinada marca. Essa experiência negativa, por mais que tenha alcançado aí 50 pessoas, 30 pessoas, ou até mesmo milhares de pessoas, ela pode impactar alguém. E essa pessoa vai pensar, poxa, estou lendo aqui uma experiência negativa e vou, então, deixar de comprar daquela marca. Então, a influência social, ela foi para o ambiente digital e isso foi fundamental para o surgimento da influência digital. E, claro, a internet foi evoluindo com o passar do tempo, surgiram cada vez mais redes sociais, né? Hoje a gente tem aí inúmeras redes, seja Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok. Então, isso também foi permitindo, né, mais e mais pessoas crescerem nessas redes e, claro, alcançarem aí um número gigantesco de pessoas. Uma bagagem acadêmica é uma bagagem acadêmica, né, meu amigo? Se você vê a costura, né, do termo influência, da origem, cara, ficou Mas muito sabe claro, ficou muito que claro. isso é coisa assim de acadêmico mesmo, né, Hélio? Porque a gente fala da prática, né? Mas a gente tem muito a teoria com a gente. Então, por Sim. mais que fosse clichê aqui falar o que é um influenciador, é alguém
que vai ter essa capacidade de influenciar alguém. É clichê falar isso? É, mas esse, na verdade, é o conceito mais simples de influenciador. E aqui entra algo importante, que é essa ideia da persuasão, né? Porque um Sim. influenciador, ele tem que ter essa capacidade de persuadir. Então, quando um influenciador está nas mídias sociais, ele vai se comunicar aí com uma audiência de massa, um público Sim. que para ele vai ser predominantemente desconhecido, né? 150 mil seguidores, milhões de seguidores, mas a pessoa vai estar ali compartilhando a opinião dela e, claro, formando preferências e proferindo informações, né, que, claro, podem impactar aí positivamente e negativamente das mais diversas formas. Sim, sim, sim. E vocês, a gente trouxe já alguns números aqui, né? Eu ancorei a quantidade de seguidores do Diego ali na entrada, que ficou como um marco. Agora, como eu falei também um pouco depois, você citou agora, se eu falo mal de uma marca e eu tenho poucos seguidores ali, eu tenho, sei lá, 200, 300 pessoas comigo, isso vai chegar em muita gente. É claro que tem um algoritmo, que todo mundo sabe que toda rede social tem algoritmo, e a entrega não é de 100%. Às vezes tem redes sociais que extrapolam os 100%, você alcança muito mais do que o que já tem na tua base. Você pode alcançar, isso é uma possibilidade. Agora, existe uma responsabilidade, até do que você está falando. E aí, já passando para o ponto do complemento da pauta, que é o negócio, converter isso em negócio, essa persuasão, essa capacidade, aí eu quero até jogar para Diego, porque já tem essa experiência, e depois a gente pulveriza para Eri e Christian. A forma mais direta que vem à cabeça de muita gente de se converter essa influência em grana, em money, em la plata, é publi. Que é muito coisa. Faz uma publi. O que é a publi? A publicidade ali de usar a internet, esse canhão de alcance, para ganhar dinheiro. Eu quero saber de Diego. Diego, o que você já faz de conversão dessa tua influência em negócio? Você citou ali um pouco atrás que a AU se beneficia muito com isso, e aí depois Eri e Christian a gente complementa encaixando, tem essa forma e tem essa forma. Pega aí, Diegão. Show. Desde o começo da academia do universitário, eu sempre fomentei muito a minha marca pessoal, justamente porque eu entendi que as pessoas iam comprar muito mais do Diego do que principalmente no começo, né? Da marca, sim. Humanizando, tentando humanizar a marca. E aí, quando eu fui alavancando isso, eu fui alocando isso como modelo de negócio mesmo. Então, não só divulgo pela academia do universitário, mas também vem o Diego Cidade, CEO, colunista e tal, divulgando também. E aí, hoje em dia, hoje eu faço várias reuniões ligadas a processo seletivo, mas fazendo a campanhas em específico também, porque foi uma forma de eu morder a fatia dos meus próprios concorrentes. Por quê? Meus concorrentes fazem um programa de estágio, mas eles não têm, às vezes não conseguem alcançar o que eu alcanço, e aí o cliente em paralelo me contrata também para eu poder ajudar na pulverização da marca empregadora deles dentro do cenário estudantil. No começo eu até ficava meio acanhado assim, eu falei assim, pô, vou ficar divulgando, mas vai cair no funil do meu concorrente. Mas eu falei assim, cara, é uma oportunidade digamos que tem dinheiro para os dois, tem espaço ali, e claro, se eu conseguir, aí, conforme eu vou evoluindo, eu vou mostrando meu valor, eu consigo até pegar aquela parte ali porque eu consigo executar. Então, Media Kit, do meu Media Kit, todas as minhas métricas, todas as campanhas que eu já fiz, com todas as métricas, e aí uma das vantagens minhas, bem diretas frente aos meus concorrentes influencers, os caras são muito antiprofissionais, os caras não são profissionalizados ali na parada, então, tipo, não sabe o que é métrica, não sabe fazer campanha de tráfego pago, não sabe, não sabe. E eu, antes de ser creator, deixo bem claro para todos os clientes que antes de ser creator, eu sou empreendedor. Então eu entendo por que você está me contratando e eu entendo o que você quer com isso. Tu quer ROI, tu quer retorno e tal, eu vou te provar, vou te mostrar até onde eu consigo ir, até onde também é um problema teu, porque eu não faço milagre. Não vai me falar que um post eu vou conseguir, Eu amo. nossa, Eu vou atrair amo. vários candidatos para você, e, tipo, a tua marca empregadora não tem nem uma página direito. Então, Media Kit com os números, cardápio, hoje eu faço assim, bem simples, cardápio com todos os posts individuais e eu monto combos atrelado ao que ele tem de budget ou atrelado. Hoje eu estava falando com um cliente,
Aí era a primeira vez que ele faz campanha, né? E sempre assim, a gente não tem budget, ainda não tem um teto, não tô vendo. Aí eu falei, não, sem problemas, eu vou te dar o Fusca Ferrari. Tu decide, do ponto A ao ponto B você vai. Agora, se você quer ir de Fusquinha, se tu quer ir de Ferrari, você fica com a tua opção que tu achar melhor, que tá tudo certo, entendeu? Sim. Então, é assim que eu tenho lidado hoje. E cada vez mais que eu vou evoluindo, eu vou aprendendo também a dar mais clareza para os clientes, porque eles ainda são tudo muito novo isso ainda, né? Tipo, eles acham uma Legal. coisa, mas que não é e tal. Mas funciona bastante e a gente continua fazendo campanhas toda semana, se bobear. Tu abriu muita porta, o Eri já tá doido, o Eri já tá ali, ó. Vai, Nélio, Nossa, vai, Nélio. eu tô Deixa eu aqui, falar, tipo deixa eu assim. falar. Calma. Nossa. Eri. Ó, um gancho, eu só quero um gancho. Ponto de curiosidade, que vai incrementar ainda mais. Diego, você consegue dar a casa da dezena da cifra da Ferrari? Não precisa dizer o valor. Não precisa dizer o valor. Ah, Mas da sim, Ferrari. mas a gente já fez campanhas aqui que eu juro pra você, cheguei pro cliente, eu dei um valor menor e era um bagulho muito bobo. Se você, pô, Tá, é tão ridículo. Eu botei mais coisa, ele pediu menos e queria me dar 20 pau. 20 pau aí 20 mil. pra tu fazer, tipo, um TikTok, Ó, mas é só pra quem tá ouvindo ter noção. umas graças aí. Aí, tipo, é isso, sacou? E assim, diferentemente de outros influencers que eles não têm uma bagagem de marca, eles só têm número. Porque eu não tenho número, eu tenho credibilidade e status dentro do mercado de recrutamento e seleção. Então eu boto meu preço independente do quanto que eu vou ter de alcance, sacou? Meu irmão, meu preço é esse aqui, a Tlau. Tem, não tem, não tem, tudo bem. Entendeu? Tipo, então eu realmente me estabilizei dentro daquilo ali que eu acredito que faz sentido, aí validando com o mercado, validando o preço, entendendo as campanhas que a gente estava fazendo. Vamos Então, chegar em preço, vamos chegar em preço, vamos chegar em é. preço. Vai lá, Eri, vai lá, pega lá. Cara, é assim, Diego tá no topo da cadeia, né, em termos de profissionalização desse mercado de influência, né? Diego é um cara que primeiro surge no LinkedIn, não é isso, Diego? Se eu tiver errado, você estoura no LinkedIn primeiro, que é uma rede social que você, sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente não se falava sobre isso, eu nem existia no LinkedIn, tá? Há 3, 4 anos atrás eu era um ilustre desconhecido, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, Nélio. A gente costuma falar da influência muito na questão da publi, né? E aí, dentro da Gombo, e até um spoiler, né, aí para você também, a gente trabalha basicamente com elementos que primeiro o nível de especialização do influenciador, né, da pessoa especialista, que a gente nem fala que é um influenciador ou pessoa influenciadora. É especialista? Tem. Beleza. Já existe influência e ele gerencia essa comunidade dele? Aí depois, o seguinte, se ele tem especialização em influência, e números, obviamente, e essa coisa toda, a gente consegue trabalhar para a relevância dele fora da rede social, tá? A gente consegue trabalhar a relevância dele e a autoridade também, que você ganha estando também fora de redes sociais em outros ambientes. E tudo isso, a publicidade é só uma parte de tudo isso. Porque a pessoa que tem um conhecimento muito grande e muito específico, ali ela tem uma solução para a empresa, ali ela tem uma solução para cliente. E a gente dentro da Gombo e no contexto da Creator Economy, né, que essa evolução do mercado de influência, aquela coisa toda, a publicidade tem que ser a mínima parte de uma pessoa que se propõe a entrar numa carreira desse tipo. Porque, e na Gombo, eu falo... Olha, tá chegando, você quer o quê? Que a gente desenvolva as marcas, os seus negócios? Ou se você for esperando só a publicidade, aqui não é o lugar correto para você. É melhor você ir para uma plataforma que você vai chegar daquilo ali. Por quê? Publicidade é uma coisa sazonal. Diego sabe, tô mentindo, Diego. Pode ter toda semana, mas vai falhar. Com certeza vai falhar. E outra, é uma coisa que é de preço, né? Talvez o seu preço ou está muito alto ou muito baixo e você ainda não está calibrado com o mercado. No caso do LinkedIn, é uma calibração que está acontecendo hoje de uma validação, que até então as agências não tinham noção do que é isso. Então, quando a gente fala de influência, é bom que esteja muito claro
e fica aqui, né, para as marcas, perfis como o de Diego e como da própria Amanda Graciano, que também é daqui do Inside, que já tem autoridade e relevância, a forma de tratamento é outro. Então depende muito do objetivo da campanha, mas se você está focado só na publi, prezado ou prezada, apesar de influenciador, influenciadora, eu acho que seu modelo de negócio aí, ele já começa com um problema muito sério e ele não é sustentável no longo prazo. Então, e marcas se atentem a isso também, tá? Com quem é que você vai se associar? E é uma discussão que a gente sempre tem, né, Cris? Assim, tipo, como é que com eu e Christian, a gente tem a gente fofoca muito. O Christian é meu mentor, tá, gente? Aqui, eu falei no episódio anterior que Dimitri e Cris é um dos meus mentores que me incentiva, que me ajuda bastante. Como é que a gente faz? É só influência? É só publi resolve? Eu acho que não. Pois é, e se a gente for analisar como que os grandes influenciadores, né, esses com milhões de seguidores também atuam, vários deles hoje estão apostando no empreendedorismo, né? Vários estão lançando aí suas marcas de roupa, de maquiagem, de diferentes itens, justamente por quê? Porque a publi é sazonal. Então, tem que ter esse plano B de poder monetizar de alguma forma. Então, muitos influenciadores aproveitam a visibilidade que possuem para divulgar, né, seus produtos, suas marcas, né, seus serviços. Então, é muito comum a gente ver aí os influenciadores agora apostando em lançamentos, né? Lançamentos aí de produtos diversos, justamente para complementar o valor, né, que eles podem obter aí por meio das redes sociais. Minha noiva comprou aqui shampoo e condicionador da Boca Rosa. Uhum. E tem um monte de outras coisas aqui, tá? Eu falei, tá, porra. Boca Rosa é um bom exemplo aí, porque ela está sempre utilizando a internet a favor dela, né, para promover os Sim. lançamentos aí dos diferentes produtos que ela está associada, né, que são linhas de maquiagem, produtos para cabelo. Recentemente também a Deolane Bezerra, né, a famosa doutora, também apostou no empreendedorismo e lançou a própria marca, enfim. Então isso é bem comum. Cada vez mais a gente vai ver aí os influenciadores apostando em diferentes produtos e serviços para divulgação aí por meio da internet, apostando principalmente em marcas próprias, né, que podem ter o nome do influenciador ou não. A gente gravou. Antes de jogar para você, Nélio, desculpa. Vai lá. Eu cometi um erro muito grave. Não é grave, na verdade. Deixa eu me reposicionar. Eu cometi um erro que quando eu comecei a trabalhar no LinkedIn, eu tinha um objetivo muito grande ali, que era conseguir clientes, né, na minha ideia de vir para cá, estar no LinkedIn para construir alguma coisa. Só que primeiro eu quis construir uma audiência para depois tentar colocar alguma coisa. Ao longo desse tempo, eu fui me reposicionando enquanto pessoa, enquanto marca pessoal mesmo. Então, obviamente você pivota, coisa do tipo. Então, tipo, já entra na rede social, não perde tempo sabendo o que você vai vender, qual é o produto que você vai oferecer, porque você já constrói sua audiência sabendo que aquilo ali está falando sobre negócio. E com transparência, tá, gente? Então, se for para falar pro influenciador, tipo, para a pessoa que está pensando, fica atento nisso daí. Já entra com o objetivo de transformar aquilo ali em negócio e deixando claro que foi um erro aí que eu cometi quando eu comecei a trabalhar minha marca pessoal, vamos dizer assim, nas redes sociais. Exatamente. Profissionalmente falando. Já setar isso, né? E antes de fechar esse primeiro bloco, a fala de vocês agora me lembrou o episódio 202, que a gente gravou no final da última temporada da terceira, sobre DNVB, que é Digital Native Vertical Branding. Eu não vou lembrar o nome dos convidados que estavam aqui na mesa. Eu tava com o sócio do Haddad Ventures. Isso! O Donato Ramos. Ele mesmo. Donato Ramos, e tinha mais um CEO de uma startup agora, não sei o que, de fish, era uma parada do mar, enfim. Mas por que eu lembrei disso aqui? Pô, lembrar o nome do cara agora eu não vou lembrar, a memória tá fraquejando. Mas a gente falou justamente sobre essa possibilidade que o Christian levantou de você, depois de já ter uma influência, converter isso na criação de uma marca que é ancorada à tua influência, isso que você já criou. O Diego falou da Boca Rosa aqui, é uma DNVB que ela tem.
E aí, além da publi, já foi muito além da publi, Eri mencionou aqui os infoprodutos, as soluções que você pode criar sendo um especialista, o incremento de posição à marca. O Diego falou, né, que hoje ele, para a Academia do Universitário, que tem suas marcas concorrentes no mercado lá de estágios, ele é um diferencial por ele ser um influenciador. E aí quem contrata, ele incrementa isso, são formas de ganho. Para você falar, para lembrar do que o Eri falou, que você se focar só na publi, meu amigo, a publi é uma parcela. Tem muita coisa na mesa em jogo. Então, antes de fazer a virada, seguinte, chamada, tá ouvindo esse papo, tá gostando, tá se instruindo, tá aprendendo, tá leve, tá curtindo, colou no ouvido e não sai mais? Segue essas pessoas aqui lá no LinkedIn, aqui na descrição desse episódio, você arrastando a tela do Spotify, do Apple Podcast pra cima, vai ter o nome de Eri, vai ter o nome de Diego, vai ter o nome de Christian Schaffer, não Schaffer, tá legal? E você, clicando em cima do nome deles, vai ser redirecionado imediatamente para o LinkedIn para se conectar, para seguir essa galera por lá na rede profissional. E também, claro, o meu nome, o nome do Insider Podcast. Tá curtindo? Compartilha no LinkedIn, marca essa galera, porque essa galera aqui é tudo influenciador, mas não tem ninguém inacessível não, tá? Todo mundo vai responder você, vai conseguir dar um comentário, deixa a gente saber quem é você. E olha, último pedido, tô voltando pra pauta, juro. Avalia o podcast, dá 5 estrelas, estamos lá no Spotify, no Apple Podcasts, não somos motoristas de Uber, mas pedimos suas 5 estrelinhas. Porque é um baita sinal de confiança para quem tá chegando agora. Você chega no podcast, olha lá, 5 estrelas dadas, então avalia, dá 5 estrelas. Você tá colocando um sorriso no meu rosto agora. Se você tá vendo, se deu 5 estrelas. Agora sim, vamos lá. Eu quero fazer a virada aqui para um ponto, já que causou um burburinho no mundo aqui, na internet, no digital, que eu vi inclusive a Gombo fazendo comentários, se posicionando. Quero jogar já pra Eri, já que eu falei na Gombo. O caso do Luva de Pedreiro. O rapaz, né, do interior, se eu não me engano, do Nordeste ou do Norte, tomara que eu não cometa nenhuma gafe do Nordeste. Acho que é baiano. Que fazia seus vídeos lá, do Receba, né, criou seu slogan. Cresceu absurdamente o número de seguidores, porque foi compartilhado pela conta do Instagram por vários jogadores profissionais, tem milhões de seguidores, e começou a colher os frutos desse sucesso repentino, até que aconteceu a tal polêmica do golpe, entre aspas, dado pelo seu empresário ou agente. Então eu queria entender também isso, como vocês enxergam esse crescimento repentino que acontece com muita gente, como se preparar para isso, como se blindar para isso, o efeito disso em marcas. Ele puxa aí. Vamos lá, esse é um tema que daria só um episódio do podcast do Insider inteiro, tá, né? Nélio? Inteiro, tranquilamente assim. O caso do Luva de Pedreiro é um exemplo muito clássico e é um ensinamento para todo mundo, tanto para influencer, para pessoas que vivem ou pretendem viver disso, quanto para as agências do modo geral. Primeira coisa que a gente precisa ter, transparência nas relações que eu, enquanto agência, tenho com as minhas pessoas especialistas. E isso vai desde as linhas do contrato aos e-mails que a gente transita entre as marcas. Isso, assim, é um valor, assim, é muito caro pra gente, sabe, Nélio? Assim, é muito... A primeira coisa que a gente viu ali quando estourou o caso era a falta de transparência e até má fé mesmo, né, do contrato que foi assinado por conta do empresário, coisa do tipo, que ele, no fim das contas, foi vítima, né? O Luva de Pedreiro aí, o jovem, foi vítima disso daí. Então, começa por isso, da relação que você estabelece enquanto agência com as pessoas com as quais elas agenciam, né, com os agentes ou o nome que você queira dar aí, ou quem cuida da sua carreira nessa área. Então isso é uma coisa muito importante. Transparência. Dito isso, você tem a questão prévia que é o quê? O Luva de Pedreiro é um fenômeno. E como fenômeno, muitas vezes, a gente não consegue ter uma explicação muito grande para isso. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem. E eu gosto muito de citar, e até porque é uma acadêmica que eu me realizo vendo ela fazer o trabalho dela, que é a professora Isaf Karawi,
tá? Ela pesquisa sobre influência. Na verdade, para mim é o maior nome hoje que tem no país que fala sobre isso, que ela analisa essa trajetória de profissionalização das blogueiras de moda no Brasil. Me diga. Só vou te pedir para soletrar, porque muita gente pode estar ficando interessado. Vamos. Issafi Karawi. É Issafi-Karawi. Karawi. Isso. Agora de trás pra frente. Não, tô brincando. Eu tinha me enganchado. Eu adorei, porque, tipo, dá uma respirada no negócio. Vai lá, mas, vai lá. E tem muito a ver com a coisa de profissionalização, né? Tipo, um mercado que tem amadurecido. Então, Issafi fez uma análise nesse sentido de que pessoas que não têm estrutura psicológica, saúde mental, a gente até falou sobre isso, né? Tipo, recentemente aí no Setembro Amarelo, que isso é importante para as marcas ficarem atentos nos programas de influenciadores internos que cada vez mais têm surgido, né? Então, você tem o cara explode, não tem estrutura, não tem uma agente que cuida também, que dá esse suporte ou que encaminha para isso, né? Então, por exemplo, uma pessoa como o Diego, se eu venho para cuidar da carreira dele na Gombo, é uma pessoa que já tem um caminho muito andado. Então, a minha demanda de tempo, a conversa que eu vou ter com o Diego é um outro tipo de conversa. A conversa que eu vou ter com uma pessoa que está em um outro nível de profissionalização é completamente diferente. Então, no caso ele já do é um Luva de Pedreiro... iniciado, né? Ele não é um iniciante, ele já deu ali o pontapé. Exatamente. Então, a gente traz essa discussão muito, Nélio, e eu deixo muito claro assim, cuidado com as pessoas, né, a conversa, o acompanhamento e transparência nas relações aí do que acontece, que culminou com a saída dele da internet. Exato, o meio, cara. Jout é um exemplo, tá? Tipo, pediu para sair da internet. Então, é difícil a gente... Porque é muito difícil a gente chegar num consenso, ou o que é que a gente não sabe do outro lado, o que tá. Mas o que a gente tira de lição seja transparente, e esteja atento ao que está acontecendo com as pessoas com as quais você cuida. Uma agente antes de tudo é alguém que cuida de outra pessoa. Sim. Você entende? Sim. Tem um ponto de... E estoura tudo. Sim, tem um ponto do papel que a gente vai tocar aqui um pouco mais adiante. Você já conseguiu dar um contexto legal desse cuidado ao ter alguém por perto, a estabelecer essa relação. Agora, esse crescimento repentino, por exemplo, o Diego veio virar cobaia, tá, Diego? Pegando o exemplo do Diego, que ele teve um crescimento do LinkedIn, a marca dele tá junto, ele já é empreendedor, então não foi do dia pra noite, literalmente, que o Diego teve 150 mil seguidores no TikTok. Não, é uma construção. Agora, o Luva de Pedreiro foi muito do dia da noite, foi muito repentino. E aí entra esse ponto. Cara, a pessoa tá preparada pra tudo que vai chegar até ela agora? Porque não é nem escolha, só chega. As coisas chegam, né? As coisas aparecem. E como é um horizonte novo, é natural ter um olhar deslumbrado. Nossa, olha quem tá falando comigo. Caramba, olha onde... E aí tá no palco do Luciano Huck no domingo. E aí vem... É claro que a gente tá se tratando de uma influência de escala nacional, até planetária, mundial. Mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Christian, queria jogar pra ti aqui também, até pra não perder esse posicionamento. Cara, o caso do Luva do Pedreiro, tua visão, como é que você viu isso? Esse crescimento repentino... Olha, o que eu tenho para dizer é, o Luva de Pedreiro não foi o primeiro e também não vai ser o último influenciador a desistir. Eu diria assim que cada vez mais os influenciadores vão desistir. Por quê? Porque vamos entender, assim, Irmão, peraí, isso é corte. Calma aí, repete isso com ênfase. Cada vez mais os influenciadores... Isso aqui dá um corte maravilhoso, volta lá. Ai, meu Deus, vamos lá então. Assim, eu particularmente acredito, né, analisando aí essas tendências, tudo que a gente está vendo, acompanhando, mas que cada vez mais os influenciadores irão desistir desse universo, desse mercado que envolve a influência digital. Por quê? Justamente porque é um ecossistema complexo, né? São pessoas comuns. Vamos pegar aqui o exemplo do Luva. É uma pessoa comum que, graças à internet, simplesmente viralizou do dia para a noite. E esse é o primeiro ponto.
Então, cada vez mais, devido aí aos algoritmos das redes, a gente está vendo aí essas pessoas comuns viralizarem, né? Essas pessoas se tornam memes, caem no gosto popular. E aí começam a ganhar seguidores, até que chegam nesse patamar aí de milhares de seguidores ou milhões de seguidores, que é o caso do Irã, ou Luva, né? O nome dele é Irã. Então, assim, a pessoa, ela começa a conhecer um mundo novo. Por quê? Porque ela está no hype, ela está super em alta, né? Virou uma trend. Então, passou a ganhar seguidores. E aí, para não perder o hype, a pessoa começa a chamar a atenção de marcas, né? Então, as marcas começam a olhar para essa pessoa que surgiu, né? Os artistas, influenciadores mais conhecidos também começam a notar. E aí a pessoa, poxa, surge aqui uma oportunidade de publi, de fazer uma campanha, né, de divulgar um produto, um serviço. Então começa aí a ganhar dinheiro, né? Aí a pessoa começa a produzir Muito dinheiro. conteúdo, a pessoa começa a aparecer mais nos stories, começa a aparecer mais do dia dela, né, nos stories, ela começa a compartilhar a rotina, a vida, os amigos, a família, né? E aí até puxando o que o Eri comentou dos agentes, né? Então, a pessoa ela cresce, ganha milhares de seguidores e aí fecha como agente, passa a ter um empresário. Então, assim, é um mundo novo. Só que, claro, aí a gente vê que nem todos são flores, né? Porque com o passar do tempo, a pessoa vai expondo cada vez mais a vida dela nas redes, ou seja, privacidade zero. Vão surgindo propostas, prazos, pressão, porque o agente começa a cobrar também, né? Cadê aquele conteúdo? Temos que lançar aquela campanha. Então, existe uma cobrança. E ainda tem a autocobrança, né? Porque a pessoa ela se autocobra para continuar em alta, para estar ali em evidência, né? Então, existe toda essa pressão para produzir conteúdo, para entregar os projetos e tudo mais. Então, é cobranças, cobranças, cobranças. E aí, também pegando o caso do Luva, surgiu aí na parada um agente que quis levar vantagem, né? Ou seja, colocou ali no contrato, nas entrelinhas, algumas coisas, começou ali a passar perna nos valores financeiros. Então, surgem agentes que não têm esse papo sincero que o Eri comentou, né? Então, assim, a pessoa ela vai começar a conhecer um outro mundo que antes o que ela tinha de vislumbramento, agora começa a conhecer um mundo mais perverso desse mercado de influência e que muitas vezes é potencializado pelo cancelamento. Porque se a pessoa cometer um deslize e for cancelada e passa a ter, aí ela passa a ser detonada, começa a levar hate, né? Aí o que acontece? Vem aí ansiedade, saúde Cabeça não mental, aguenta né? não, irmão. Exatamente. A cabeça não aguenta. E aí vem casos aí de depressão, oscilação Sim. emocional, né? E é um outro lado que a pessoa passa a conhecer. Então, assim, eu diria que a influência ela tem um preço, e é um preço muito alto, por sinal. Né? Então, tudo isso, toda essa paz de espírito que muitas vezes vai para o ralo, porque a pessoa conhece esse outro lado do mercado de influência, é aquela coisa, não há preço que pague por essa paz de espírito, né? Então, é aí que vão surgindo essas pausas ou até mesmo essas desistências oficiais, né, no mercado de influência. Então, cada vez mais eu vejo assim os influenciadores conhecendo esse maravilhoso mundo da influência digital, mas também conhecendo o quão duro, o quão difícil ele pode ser. E é isso que vai levar à desistência. Cara, você foi falando, foi se construindo na minha cabeça uma cena de um hamster correndo naquelas rodinhas de hamster, sabe? Pra acelerar a rodinha e vai. Aí corre, corre, corre. E acelera. E ele tá lá. Só que ele quer parar. Só que agora não dá. Porque a rodinha tá muito acelerada e ele virou refém da rodinha. Se ele não correr, ele vai ser atropelado pela rodinha e vai ficar rodando ali sem poder correr. Dito isso, né, no caso do influenciador de ter ficado refém. Diego, Diego é um cara que, se você não acompanha os stories do Diego, você vai lá porque, meu amigo, vai estar sempre aquela linha de costura o dia inteiro. Porque Diego bota story pra fora, meu amigo. Tu conhece os cachorrinhos do Diego ali, as práticas de equitação do Diego. Você já se sentiu refém desse tipo de produção? O lado perverso do que o Christian acabou de trazer, de você ter que se manter ali em alta, no hype. E aí? Várias vezes, assim, porque. Só que aí qual é a pega? Por eu entender que eu preciso ter uma empresa por trás e eu valorizo a U em cima de tudo,
Sempre que eu entro em algum cliente, eu tento vender o meu produto, que seja a gestão contratual do estagiário, seja o desenvolvimento já estagiário. Então, eu faço de uma forma que é aquilo ali que vai sustentar e não que a publi venha, né? Então, exemplo, quando a gente foi gravar presencial lá, eu tava falando muito com o Gustavo Esteves lá sobre o YouTube, né? Porque eu fazia toda terça-feira, eu gravava 2 vídeos do YouTube para a próxima semana, sempre, sempre. Tem um momento que eu falei assim, não vou gravar mais porra nenhuma, porque não tava dando resultado. Eu falei assim, cara, muda, vamos fazer shorts, pega os vídeos do TikTok, pega os vídeos do Instagram e tal, e joga pra lá. Aí agora a gente tá crescendo muito mais fazendo o corte dos shorts ali, tipo, pegando o TikTok e botando do lado, que eu tendo que gravar toda terça, infinito. Era tipo assim, toda terça eu gravava. E se eu não gravasse, eu ia perder, ia ter que gravar no sábado, no domingo, eu gravava pra deixar tudo redondo. Os próprios stories, tem vezes que eu dou uma sumida boa, e boto meia duzinha de coisa assim, só para dar uma chavada, mas tem vezes, e normalmente, bem sincero mesmo, quanto menos eu gravo, significa que mais atolado eu tô no trabalho mesmo, fazendo o que importa. E aí, quando eu tô mais tranquilo, que aí eu começo a soltar os stories, começo a soltar algumas coisinhas, porque eu sei também que aquilo ali vai alavancar, vai alcançar as pessoas. É um postzinho que vai fazer as pessoas depois se candidatarem para as vagas de estágio que a gente está fazendo. Então eu consigo equilibrar. E de fato eu faço com que isso seja parte do meu trabalho também. Então eu buco na minha agenda aquilo que tem que ser feito. Mas vocês foram falando, o Christian foi falando, e o Eric do contato com a agência e tal. Cara, cansei de pegar vezes que eu gravo meu conteúdo no meu tom e o cliente fala assim, tá muito desanimado. Eu falei, sou porra, sou eu, cara. Sou eu, porra. Eu sou desanimado, caralho. Tu quer que eu... Porra, tu quer Tá que muito eu desanimado. faço o quê? Festa? Que eu me bote de palhaço pra falar da vaga de estágio, porra? Então, tem umas paradas assim muito meio bizarras, assim, sabe? Mas aí, essa semana retrasada, eu tô até pra ir lá. Pô, recebi uma DM de... A mulher me abordou assim, eu vi que você corre, que você pratica esporte e tal. Tem tudo a ver com depilação a laser e tal, e me chamou pra ir lá pra... Porra, vou depilar as pernas, vou depilar tudo, eu vou lá ver... Vou lá ver qual é. Aí, bom demais. Tem essas vantagens assim, Olha rapaz. aí, tem essas. Porra, vou correr igual um trem-bala. Aí, o cliente estava esperando você falar isso aí, entendeu, Diego? Você fica falando sério, cara. Ô, Nélio, assim, rapidinho, o Diego foi falando uma coisa e é muito doido, porque se o seu médico... Eu vou... Outra... Assim, ó. Se seu médico, o seu dentista e o seu advogado tá passando muito tempo postando, é sinal de que ele não tá se atualizando do que deve ser feito para te atender melhor. Olha aí, outro corte. Adorei isso. Acredite, o que Diego falou aqui é a mais pura verdade. Cara, se ele tá na internet, é porque ele tá desocupado. Ele não tá tendo trabalho. Ele não tem o que fazer, ou então ele tem uma equipe que faz absolutamente tudo por ele, para ele ficar somente o dia inteiro lalaiando na internet. Então é muito doido isso, porque a gente quer, e aí eu acho que vale uma ponte. Nossa, eu vou usar isso, cara. E vale uma ponte muito séria, e eu vou até mudar meu tom de voz aqui, você tá percebendo? Que as pessoas hoje, a gente tá falando de influência nas empresas. Só que isso é um trabalho. Criar conteúdo, estudar para você se especializar, manter a sua audiência, que eu não chamo nem de comunidade, porque em rede social a gente não tem comunidade, porque a gente não conhece os donos, a gente não conhece todo mundo que está ali. Manter a audiência engajada, tudo isso dá trabalho. E aí a gente cobra, o CEO tem que estar na rede, o diretor tem que estar na rede, fulano tem que estar na rede. Cara, assim, é um trade-off. Se ele estiver na rede, ele não está cuidando do dinheiro dos acionistas. E como é que você equilibra isso? Você entende?
Então, isso até ver Diego falar isso só reforça tudo que eu falei no começo. Na prática, não se vive de publicidade. Você vive do seu conhecimento, do que você tem para oferecer ou para as empresas ou para as pessoas. No caso de Diego, é um B2C, é um B2B, né? Ele trabalha diretamente com empresas. E digo mais ainda para qualquer pessoa, criador, que está querendo... Começa seu negócio focando em vender para a empresa. É onde está o dinheiro. Você pode validar com o cliente, você pode fazer o que quer que seja, mas um modelo que vai para o cliente primeiro, cliente final, pessoa física, é um modelo que vai dar muito trabalho e tem que ter dinheiro para você fazer isso. Então, é uma reflexão assim que eu gosto muito de fazer e que no mundo de hoje, que a gente tem métricas, a gente quer avaliar, tipo, eu recentemente passou um corte do TikTok aí, né? Um corte. Olha o que a gente tá falando aqui, a gente fala de corte. De uma pessoa falando que, ela foi numa clínica e tinham 3 perfis do Instagram e aquele perfil ali, ela escolheu o que tinha mais seguidores, o que a pessoa mais aparecia. Ô, minha filha, aí depois a cara tá toda desgraçada, não sabe por quê. Porque simplesmente foi na médica que tá na rede social e não tá no congresso se atualizando do que fazer. Então, são coisas, assim... A harmonização facial dá errado? A demonização facial, né? A demonização facial. Mas a gente tá brincando aqui, mas é muito sério, cara. Porque... Não, eu já quero deixar a bola contigo, rapidinho. O Diego, ele falou... Ele deixou muito claras as ambições dele, né? O ponto que eu pedi, você é refém e tal. Ele falou da produção de conteúdo. Poxa, eu sei porque eu tô fazendo isso, tem muito ponto da UDA, eu tá produzindo. A gente já mencionou ano passado, mas eu quero já voltar para ti, Iri, e a gente arremata esse ponto. Esse relacionamento de influenciador, marca, né? O Diego falou, seja mais animado. Mas eu sou assim, cacete. Eu não tem que ser mais animado. Eu queria que você, no papel de agente, trouxesse pra gente o papel ou ambição do que a agência quer. O papel e a ambição da marca quando vai contratar um influenciador e a ambição do influenciador. Por exemplo, a do Diego foi muito clara. Você consegue passar por esses 3 pontos aqui pra gente? Primeira coisa, tudo se relaciona entre si. Eu vou dar um exemplo muito claro. Chegou para uma pessoa da agência, da Gombo, que vai acontecer tal evento e a gente quer convidar a pessoa, aquela coisa toda. Aí, a priori, era uma coisa que fazia muito sentido. Tipo, que ia dar relevância e autoridade para a pessoa, porque você não pode necessariamente trabalhar com a marca quando você vai divulgar um produto ou um serviço. Mas quando você vai fazer uma palestra, quando você vai fazer um workshop, quando você vai prestar um serviço, até mesmo de consultoria para a marca. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Você, Nélio, né, vai conversar com a marca. Você tem infinitas formas de trabalhar com a marca. A publi é uma delas. Em todas elas, você tem uma associação da sua imagem com aquela marca e vice-versa. Então, quando a marca procura um influenciador, é porque ele quer a imagem daquela pessoa. Ele quer a influência daquela pessoa para que a marca dele atinja espaços que a mídia tradicional, por exemplo, ele não conseguiria atingir. Capiche? Então, a marca olha para você e diz, aqui faz sentido. Só que pouquíssimos, assim, é uma minoria e geralmente pessoas que têm um acompanhamento de uma agência que é focada na carreira da pessoa mesmo, vai chegar e vai dizer como eu fiz. Eu falei, olha, eu fui analisar a marca e as pessoas que estão por trás dessa marca são pessoas que não é fulano e que representa isso, isso e isso diante da sociedade. Não tem representatividade, não tem isso, você quer se associar a si mesmo. Então, veja, eu tô aqui para mais dizer não do que para dizer sim. Você entende? O meu papel de agente é muito mais da agência, é muito mais para dizer não do que sim. Porque senão você perde
a coisa da escassez. Se você começa a aparecer muito, você vira arroz de festa. E aí, se você vira arroz de festa, né? Eu amo essa expressão. No fim das contas, você perde valor também. Tô mentindo, Diego, você me confirma, tá? Se eu estiver falando que você faz isso na prática, que eu sei. Então, são coisas que se relacionam aos três ao mesmo tempo. Só que, muitas vezes, os criadores, as pessoas especialistas, de um modo geral, elas têm muita fã de querer fazer negócio, de querer criar portfólio, de querer... E de fazer coisas, muitas vezes, até de graça, em nome de um portfólio. Eu sou contra. Eita, que tu tocou na ferida de muita gente agora. Eu sou contra um modelo de negócio que cresce em cima da influência de outro de forma gratuita. É um modelo de negócio que desrespeita a pessoa. E nesse caso aí, honestamente, Nélio, eu acho que as pessoas devem criar portfólio. São pessoas de especialização. Ah, vai divulgar, você pode ter certeza que pelo menos um cachê mínimo você tem que pagar para aquela pessoa. Tem alguém ganhando dinheiro quando eu empresto a minha voz, a minha cara, o meu feed. Alguém ganha dinheiro e não é o criador. E isso eu não admito. Eu brigo por isso. E tem várias outras pessoas no mercado também que acreditam nisso, entende? Que acha que, por exemplo, porque você vai fazer uma coisa para uma instituição de caridade, você tem que fazer de graça. Não, ali atrás tem um dinheiro. Alguém tá ganhando dinheiro com aquilo. E não é o criador. Só não tá batendo na tua mão, mas tá rolando. Você entende? Então, assim, eu meio que dei uma fuga do tema, assim, mas tudo se conecta. Sim. E as pessoas têm que saber, tipo, a visão dela. Normalmente a gente consegue ver muito no curto prazo. Mas no longo prazo, o que é que isso significa? Sim. Quem são as pessoas que estão por trás daquilo ali? Você entende? Sim. Então, Sim. isso Sim. tudo são critérios que a gente leva muito em consideração e que eu chamo a pessoa, e a decisão final tem sempre que ser da pessoa especialista, não é da agência, tá? Eu Sim. e Dimitri Vieira, que já esteve aqui em outros episódios, a gente não decide por ninguém. A pessoa é que decide e a gente apoia aquilo ali. Mas a gente dá os prós e os contras. Sim. Um grande filtro. Ficou muito claro. Ficou muito claro. Eu quero dar voz ao Christian também sobre isso, sobre como ele vê esse relacionamento hoje de marca com influenciador e agências. E eu só quero endossar uma fala que a gente trouxe aqui no playbook de essencialismo. Episódio 235. A gente fez o playbook sobre aquele livro Essencialismo e uma frase me marcou muito. O arrependimento do não dura alguns minutos. Você diz não, poxa, ia rolar a grana, mas beleza, vai ver. Agora, meu amigo, o arrependimento de um sim pode durar anos. Você disse um sim lá atrás para você vincular uma marca, há 5 anos, você olha para a marca e fala, puta, cara, aí hoje minha imagem está vinculada àquela marca e aí aconteceu isso. Então, tem um agente para dizer um não para você, porque o arrependimento de um sim, meu amigo, é longevo. É muito doido, porque eu já passo a bola pra Cris, porque eu digo sempre pro pessoal, eu não quero vocês dizendo não. Você, a pessoa especialista, não tem que dizer não, você tem alguém pra dizer não por você. Então, quem vai ficar como ruim é a gente. E, honestamente, é um papel que eu não me importo de ter. De ser ruim porque eu disse não, eu tô aqui pra isso. Tranquilamente. Beleza, já falei demais aqui. Joga pra Cris aí. Vai lá, Cris. Pega a bola. Como é que você vê esse papel e ambição de marca, influenciador, agência nessa relação hoje? Cara, só aproveitar um gancho aqui do próprio Eri. Até a agência tem um papel importante, porque muitas vezes chega uma proposta aí de uma marca que o influenciador ainda não conhece, né? Então, fazer esse estudo prévio da marca antes de se atirar na publi é importante. Por quê? Porque hoje em dia, assim, são poucos os deslizes que ainda passam batido. Então, se a marca cometer um deslize, o influenciador também vai ter que estar pronto, estar preparado para ser cobrado por isso. Afinal de contas, ele
ao se tornar influenciador, ao fazer uma publi, ou ao se tornar embaixador, por exemplo, já que hoje em dia é muito comum da gente perceber aí os influenciadores na condição de embaixadores de uma marca. Então, quando a pessoa vincula a imagem dela a uma marca e dá um problema com essa marca, o influenciador será cobrado por isso. Ele terá que se posicionar. Então, o papel da agência vai muito nesse sentido também de fazer um estudo prévio e dizer, olha, a situação é essa, né? Então, agora, cabe a ti também decidir se quer ou não. Vai assumir o risco, né? Uhum. Mas um ponto que eu queria comentar aqui nessa questão de ajustes de expectativas, né? Por exemplo, o Diego comentou ali, pô, o cara viu o vídeo e me achou ali muito desanimado, né? Então, hoje em dia tem essa questão de expectativas, e esse é o principal ponto, ajustar as expectativas. Porque hoje em dia as pessoas, quando veem uma publi, elas esperam o quê? Sinceridade, autenticidade. E hoje em dia o papel da agência também é muito importante para fazer esse ajuste, né? Por quê? Porque se o público do Diego já conhece ele e já sabe que ele é assim, ao natural, não adianta ele aparecer forçando uma coisa que ele não é, porque isso vai soar artificial. Então, ao mesmo tempo em que se sai aquela publi em que ele está forçando um sorriso, forçando uma animação que não existe, o público que já conhece ele vai perceber. Então, o papel também da agência vai muito de ajustar essas expectativas entre o que a marca quer e o que o influenciador quer. E aí, uma tendência que vem cada vez mais aí tomando forma, ganhando espaço, é a questão da cocriação. E a agência também tem um papel importante nisso, porque antes o influenciador recebia o briefing ali completinho, dizendo, olha, a gente quer um post, a legenda tem que ser essa, o que você vai falar no vídeo está aqui, todo o conteúdo da publi está aqui pronto. E isso também pode soar artificial. Então, quando a marca topa co-criar com o influenciador, fazer uma coisa que tenha a cara, o estilo, o jeito do influenciador, os dois lados só têm a ganhar. Porque isso vai soar muito mais natural, vai soar mais sincero e, claro, vai ter a cara do influenciador. Ou seja, vai passar essa sensação de que, poxa, o influenciador está falando de um jeito natural e sincero sobre aquele produto, aquele serviço, aquela marca, e não de um jeito que, poxa, que coisa mais artificial, né? Então, hoje em dia, as agências, né, têm um papel importantíssimo em fazer esse ajuste aí entre marcas e também influenciadores, para que a publi aí saia da melhor forma possível e consiga ótimos resultados para os dois lados. Pois é, cara. O que você está falando, eu vejo muito isso nos spots aqui que eu já fiz no Insider. Graças a Deus, eu consegui estabelecer uma relação de confiança com quem já me contratou para anunciar suas soluções aqui, que me deram 100% de autonomia para falar das soluções, para apresentar os seus produtos e serviços usando o Insider como vitrine, e eu não tive ninguém me tolindo em nenhum ponto, impedindo X ou Y, eu só entreguei, deu resultado, mas de fato, você tornando isso massivo, isso virando uma vertical de receita para você, inevitavelmente, você vai ganhando escala, vai vir uma marca que, toma aqui esse briefingzinho, evita essa palavra, evita isso, e aí, quando começa, evita isso, evita aquilo, aí você vai, pô, aí já vai virando olhinho, tá bom, caraca, irmão. Pode falar, Eri, vai lá. Mais importante, Nélio, até, o brief é super importante, tá? Mas Sim. O que fazer e o que não fazer nessa perspectiva de criação, eu acho que é uma coisa que eu me preocupo muito mais enquanto agência, quando a gente vai fechar uma campanha ou o que quer que seja com o cliente, e que tipo, não, fica a critério de vocês como vai trabalhar. Eu digo, não, me dá o do's e don'ts, por favor, que isso é super importante. Então, não mencionar, não usar tal cor, não fazer tal coisa, não fazer isso, daí em diante, você parte pro abraço, saca? Então, é mais fácil, vamos dizer assim, da gente trabalhar nisso daí. Até porque hoje em dia muitos influenciadores são creators, né? Então eles criam o próprio conteúdo. E quando você vai aí criar um conteúdo, nada melhor do que ter aquela liberdade criativa para você poder explorar aí a sua melhor formato, né? Seja ele vídeo, texto, daquele jeito que você sabe fazer. Então, quando vem um briefing assim totalmente fechado,
já indicando ali, você vai ter que dizer exatamente isso. Aí, quando começa a podar essa liberdade criativa do influenciador, aí se torna um pouco mais problemático, né? Por isso que essa parte de do's e don'ts, né? O que pode, o que não pode fazer é importante, mas quando as marcas topam co-criar, as vantagens tendem a ser muito maior para os dois lados. Uma parada que rolou aqui, veio o briefing, veio o do, veio o don't, veio porra toda. Aí a gente vai, cria o roteiro, aí manda para aprovação, aí aprovou. Aí eu gravei, deixei tudo redondinho, certinho. Ah, altera não sei o que. Aí eu falo assim, vê se tem isso em algum lugar. Não tem. Vê se tá no briefing, não tem. Vê se, confirma se realmente ele aprovou. Aí eu falei assim, vou cobrar tanto para alterar. E Vlau. Ué, ninguém mandou, eu não sou otário pra ficar gravando vídeo toda hora, sacou? Sabe por quê? Como é business mesmo, como é que eu tenho, porra, eu tenho que selecionar Boa. horário, que eu tá competindo com vários. Porra, tem reunião, tem que trabalhar, tem que pensar em estratégia, tem que fazer não sei o quê. E ele acha que eu vou ficar alterando na Tua hora que agenda ele tem quer pra concorrente, bater sim. o cronograma. Eu falei, pum, paga mais. Ah, mas. Cara, infelizmente, não tava em nenhum lugar, então não tava no briefing, cara. Não Acho que o vai Eri dar. vai usar esse recorte aqui desse tua fala. Na verdade, eu já utilizo, porque trabalhar com vídeo, pra mim, de todas, é o mais desafiador. Porque no vídeo você sempre vai ter o espaço pra muita crítica e a volta à edição, aquela coisa toda, assim, e tem que cobrar caro. Vídeo não é pra ser, na verdade, nenhuma publicidade de influenciador tem que ser barata, tem que ser cara mesmo. Porque esse cara ainda tá barato pro preço que ele tá pagando. Todo caro que você cobrar pela influência ainda tá barato. A gente vai chegar no Todo. preço. Calma, segura. Tá. É o próximo ponto. É a precificação. Segura. Deixa eu fazer virada de bloco, porque a pauta ganhou vida, a galera se empolgou. A história de lá, a história de cá. Virada para o bloco final, é um momento pausa, é um momento reflete a nota, porque eu já tenho 3 quilos de insight dessa conversa. Se você estava pensando em seguir uma carreira de influenciador, tenha certeza que esse podcast aqui virou bíblia para você e você vai pulverizar ele também. Mas agora é a hora que a gente quer te ouvir. Já anotou? Pegou muita coisa? Tem muito insight? Maravilha. Aqui agora, no Spotify, você vai encontrar uma pergunta, porque a gente quer ouvir tua voz sobre esse papo. O Gabriel agora faz um corte e eu preciso saber de vocês, minha mesa amada, que pergunta a gente faz para a audiência? Sobre essa pauta, o que seria legal a gente saber de quem está ouvindo esse podcast agora? Quer saber se a audiência acha que os influenciadores, pegando ali o que estava no roteiro, né, devem se posicionar politicamente? Ai, a gente não tocou ainda nesse ponto. Caramba, verdade. E é uma pergunta, porque eu fiz essa enquete no meu LinkedIn e ficou dividido. Dentro da minha bolha linkediana ficou dividido. Ó, esse episódio, ele vai pro ar na semana do segundo turno. Antes do domingo lá do segundo turno. É o último episódio de outubro. Eu acho que é uma boa pergunta. E essa aí? Eu acho. Pro hype Porque é uma boa? é polêmico e divide opiniões. Pergunta que vai ficar aqui pra você. Arrastou a tela. Você acha que o influenciador ou a influenciadora precisa se posicionar politicamente? Deve expressar sua opinião política em quem vai votar nas redes sociais? Sim ou não? Coloca aí. Deixa a gente ouvir. Se quiser escrever textão, pode escrever. Tem problema não que a gente lê. Mas deixa a sua opinião. E eu quero voltar da pauta. Eu falei do ponto da precificação, mas agora essa pergunta veio. Eu quero jogar pra ti, Christian Schaffer, que propôs a pergunta. E aí, você acha que os influenciadores têm que se posicionar politicamente? Sim ou não? Ai. Polêmica, cheiro de polêmica no ar, né? É uma pergunta delicada, é uma pergunta que divide opiniões, né? E nas últimas semanas aí nós vimos vários influenciadores se posicionando politicamente, declarando aí apoio, voto ao candidato A, ao candidato B. E o que a gente tem que entender? Vamos lá, daqui a pouquinho eu digo o que eu penso. Mas vamos analisar pelos dois lados um pouquinho. Quando
o influenciador decide se posicionar politicamente, ele tem que ter em mente que isso pode alavancar a carreira dele, ou também pode jogar a carreira dele um pouco lá para baixo. Por quê? Porque é uma responsa, né? Então, assim, pode trazer coisas boas, né? Quando ele se posiciona, por exemplo, ele pode agradar o público dele, pode ganhar mais seguidores, né? Mas, por outro lado, isso também pode afastar uma parcela do público, né? E também pode afastar algumas marcas. Quem não lembra aí da Luísa Sonza fazendo um exposed e criticando aí que algumas marcas, né, não estavam querendo fechar publis com artistas que estavam se posicionando politicamente. Então, tem esse lado, né? Então, primeiro ponto, o influenciador tem que ter em mente que pode vir coisa boa, pode ter apoio, exatamente, mas também vai ter consequência. E é aquela coisa, né, galera? Ninguém agrada todo mundo. Então, esse tipo de posicionamento, obviamente, também não vai agradar. Mas aí você pensa assim, poxa, vou ficar neutro. Então, tem que ter em mente que ficar neutro diante de tudo que a gente está vendo, o que a gente viu, o que a gente viveu, né, e está vivendo, ficar neutro também é um posicionamento. Então, a gente está passando por um momento bem complicado de polarização, e se posicionar politicamente de forma pública, né, em meio a essa polarização, isso é um ato de coragem, pelo menos aqui na minha opinião, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês, meus jovens e ouvintes, né? Diante desse dilema, deve ou não deve? Eu, Christian, digo que sim, deve, mas com poréns, tá? Primeiro ponto, o influenciador, ele tem que se posicionar não por hype, não por modismo, mas porque ele estudou o candidato, ele concorda com aquele candidato, ele concorda com os valores que aquele candidato defende. Então, não pode ser por modismo, tem que ser porque ele realmente compactua, né, e se interessa genuinamente por política, pelo futuro do país e pelo plano de governo daquele candidato em específico. Além disso, esse posicionamento só deve acontecer se o influenciador está disposto a lidar com as consequências, positivas e negativas, e também se ele está com a saúde mental em dia para tomar ali um pouquinho de hate, porque vai ter elogio? Vai, mas também vai ter hate. Então, eu digo que deve, com essas condições. Ele, vai. Não, para mim é muito simples. Eu acho que tem que se posicionar. No caso da Gomba, a gente deixou muito livre, sabendo que a gente ia apoiar e defender, a gente está aqui para isso. Mas eu deixo mais outra pergunta. Se o empresário, ele se posiciona, por que que o influenciador, que é um ser humano, é um cidadão, também não pode se posicionar? Então, é uma coisa que eu fico, sempre que eu olho, e vejo nessa perspectiva, é de que é isso, gente, a vida é política. Se você não se posiciona, alguém te posiciona. E no caso aí da neutralidade, também é um posicionamento, e eu endosso o que Cris falou por isso daí. Mas internamente na Gombo, a orientação foi: fiquem à vontade. Quer se posicionar? Se posicione. Não quer? Também, beleza. E que a bronca que vier, a gente segura, porque no fim das contas é uma decisão individual, né? No sentido de cada um sabe onde é que seu calo vai apertar. E no caso de pessoas que vivem de internet, saber onde o calo aperta é muito importante. Então, fica aí meus centavos de contribuição, tá? Entender os seus limites, claro, claro. E você, Diego? O que você acha? Eu não me posiciono. Acho que só vou me posicionar quando eu for milionário. Aí eu vou me posicionar. Enquanto isso, ao meu redor ali, assim, a galera da U vai me perguntar, eu falo o que eu vou fazer, não tem problema algum em falar e debater e trocar ideia. Mas assim, nas redes, de caralho, é isso, por isso, eu não trago. Até porque eu entendo que as pessoas não, na grande maioria, não sabem debater no digital. É uma porradaria, é uma perda de tempo do caramba. Então, eu não me posiciono porque eu acho perda de tempo real. Quando me perguntam, me perguntaram no Instagram se eu ia votar em Lula, se eu ia votar em Bolsonaro. Aí botaram assim, vai votar no 22, botando dor bonequinha. Assim, eu falei, pô, nem respondo nem nada, eu fico na minha.
porque eu entendo, e aí a provocação do Eri é boa, mas por que que o empresário se posiciona e o influencer não? Eu já penso logo assim, porque o empresário me contrata, eu estou embaixo, querendo ou não, dentro do capitalismo, eu me coloco embaixo porque eu entendo que, cara, naquele momento ali, o cara tá baludo e ele vai falar assim, pô, não, isso aqui não. Então, e assim, e eu estou muito envolvido com as empresas. Cara, as empresas elas não conseguem nem se posicionar para contratar preto, para contratar trans, para contratar. O que dirá as empresas terem um posicionamento ainda mais forte de política, sacou? Dentro do meu contexto, dentro da minha bolha. Então, cansei de ter que fazer. A empresa vem, eu quero contratar pessoas pretas. Eu falei, show, me dá pessoas de representatividade que eu vou gravar e a gente vai pulverizar. E se vier, veio. Se não vier, não tem culpa, porque é a tua marca empregadora, não sou eu. E elas nem conseguem, elas já, que isso, eu não consigo. Então, Não tem ninguém pra gravar o vídeo aqui dentro. entendeu? Mas aí, tipo, mas eu super concordo com o que eles falaram, eu acho o máximo a galera se posicionando, mas eu peido, assim, juro pra vocês que eu tenho, e até porque eu tenho muita polarização dentro do meu próprio contexto, tá? Até porque eu lido com muitos jovens, então pensa só, eu lido com muitos jovens, ao mesmo tempo, eu lido com grandes empresários, eu lido com investidores meus. Então, assim, é uma polarização muito intensa. Ninguém se mete em nada de ninguém, ninguém entra, não. Mas acho que se eu fincar uma bandeirinha, eu vou tomar no pé da orelha de algum lado. Então, eu prefiro evitar cair na porrada. Isso só confirma o que eu disse. Cada um sabe onde o calo aperta Sim, e vida que segue, tá? Basicamente. sim, demais da Sim. conta. É porque, cara, contar com a maturidade, né? Nem maturidade, com o discernimento político e até intelectual para saber dividir as coisas é complicado. Como o Diego acabou de falar, eu lido com pelo menos 3 públicos diferentes: jovens, estagiários, empresários de grandes empresas que me contratam para ter estagiários e investidores da UIS. E são 3 pontas ali que podem ter posicionamentos muito diferentes. E contar que as 3 pontas, caso o Diego finque a bandeirinha dele, compreendam que o Diego fincar a bandeirinha dele não vai afetar a entrega dele para as 3 pontas, é complicado. É um assunto complexo, meu amigo. É um assunto complexo. Eu quero. Quer falar, Eri? Eu dar o meu ponto aqui. Eu gosto quando eu vejo a pessoa se posicionar, porque ela abre espaço. Entendeu? Ainda mais quando ela é influenciadora. Ela abre espaço para pauta. Ela abre espaço para essa conversa. E é uma conversa muito evitada. A gente percebe por esse ponto da pauta. Né, que tem opinião. É uma conversa evitada. Então, quando você fala, vou falar sobre isso, e as pessoas veem, nossa, eu também posso falar sobre isso. Só que é como o Eri falou, o calo de cada um. E a gente tem, o Diego citou o exemplo dele, mas se a gente for olhar, né, para os grandes influenciadores do país, eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, a Ivete Sangalo até pouco tempo atrás, o Pelé, gente, o Pelé era um exemplo de alguém que no auge da carreira dele não se posicionava com relação até à ditadura. Então tem muita gente que segue por isso. Christian, que você queria falar? Cara, Melhor passar, senão eu vou me pegar aqui. não, você falou num negócio importantíssimo, porque assim, a gente falou hoje aqui muito no papel econômico dos influenciadores, né? Porque os influenciadores, eles fazem aí recomendações de produtos, serviços, marcas, né? Então, essa recomendação feita por eles pode impactar aí nos hábitos de consumo das pessoas, né? Então, esse papel econômico, ele existe, a gente falou aqui bastante já durante o episódio. Mas aí entra num ponto que você falou, que é o papel sociológico. E aí os influenciadores, eles começam a determinar quais informações devem ser disseminadas, né? Então, eles podem tanto ampliar o alcance de uma informação ou restringir, reduzir.
E aí, quando o influenciador aproveita a visibilidade que ele tem, o alcance que ele tem, para jogar na roda aí assuntos como política, economia, meio ambiente e etc. e tal, essas informações, elas começam a viralizar muito mais rápido. Por quê? Porque o influenciador utilizou o alcance dele para botar esse assunto em evidência. E a gente viu muitos influenciadores fazendo isso agora com a política, né? Então, colocando candidatos em evidência, colocando aí propostas em evidência, mas isso se aplica aí para os mais variados assuntos, né? Como a gente viu durante a pandemia com saúde, com os efeitos da pandemia na própria economia, né? Então, cada vez mais a gente está vendo aí esse papel sociológico dos influenciadores ganhando espaço. E aí suprimindo, né, ou amplificando as discussões, porque esse é o poder que eles têm. Ah, por que tal notícia não viralizou? Por que tal pessoa não... Por que tais páginas da internet, os Instagram de fofoca, por que os influenciadores, enquanto marcas, não estão falando sobre esse determinado assunto? Pode ter algo por trás, porque eles podem serem incentivados e até receberem para amplificar as discussões, né? Ou suprimirem. Sim. Uma parada Nossa, dá vontade de falar muita coisa, cara. que eu percebo, mesmo que eu não me posicione a voz assim no digital, mas se você acompanhar tudo que eu curto e que eu sigo e tal, tu vai conseguir entender que eu pulverizo o algoritmo para determinados candidatos, né? Então, quem eu acompanho ali representa muito do que eu faço. E assim, eu fiz economia na UERJ. Cara, eu tinha desde o neoliberal ao professor que tinha tatuado o Lenin deste tamanho no braço. Então, eu tive uma diversidade ali ideológica muito boa, Sim. que me ajudou a também ter um melhor discernimento sobre o que fazer sobre política. Então, assim, e só para deixar claro que eu acho que todo mundo tem que se envolver com política sim, né? No sentido de, buscar tem que se estar... informar, exato. Com certeza. Mas uma coisa é tu querer se posicionar externamente. É isso que eu ia falar. A gente deixa rastros. Sim. Até quem não declara diretamente, a pessoa deixa rastros. Porque o outro extremo é aquela pessoa que assume a política como linha editorial. O influenciador creator. Que abraça, e não estou dizendo que é errado, mas também não dá para cobrar isso de todo influenciador, tornar política uma linha editorial e falar sobre isso ali o tempo inteiro. Mas, meu amigo, a gente deixa rastros. Esse podcast já deixou rastros antifascistas aqui ao longo de muitas temporadas. Eu não preciso dizer mais nada, entendeu? Mas, Eri, você quer falar, Eri, antes de eu virar aqui o ponto? Não, basicamente, tipo, quando o Diego fala, e aí é o papel de empresário dele, né, de alguém que empreende, que ele diz assim, olha, não tem uma pessoa preta ou uma pessoa da comunidade LGBTQIA+ na sua empresa para poder divulgar a marca empregadora, isso aí é política na prática. Tipo, ele pode não resolver o problema, mas ele vai chamar a marca para reflexão de que, olha, eu não consigo te entregar porque falta isso aqui. E aí, meu irmão, bora lá? Então, a influência também tem muito esse papel de que não necessariamente... E aí é uma influência off, né? Aquele detalhe, né? Tem aquilo que eu tava falando, a influência no off. Quando ele vai pra rede e diz, olha, marcas, vamos fazer isso, senão eu não consigo te entregar. Aí já é outra... Aí você amplifica o negócio e chama a atenção pro problema, né? Então é um outro episódio somente sobre isso, tá, Nélio? Dá um outro episódio. Mas foi um ponto... Obrigado, Christian, por ter pensado nessa pergunta, porque como esse episódio está indo pro ar, na semana do segundo turno, inevitavelmente, nós agora estamos influenciando pessoas que estão com fone no ouvido e que vão às urnas domingo, enfim. Eu não posso terminar. A hora já extrapolou, o episódio já tá gigante, mas não dá para eu não fazer essa virada final, que é da precificação, porque não é fácil para muita gente precificar o que faz, dar valor, dar um número para sua influência. Lá no começo, lá atrás, eu fiz aquela pergunta pro Diego, Diego, me dá cifras da tua Ferrari. Ele soltou aqui o 20K, mas eu queria entender, até devolver pro Eri de novo.
Diego pode falar do processo dele, Christian trazer também toda a base dele de experiência acadêmica. Cara, como precificar o seu produto? Como se precificar? Como cobrar pela sua influência? Essa é a pergunta do milhão. Pra fechar Tá? com chave de ouro. Exatamente. Cara, eu vou te falar uma coisa assim, a minha base, eu vou dar muito do que acontece dentro da Gombo. Quando a gente começou a Gombo, foi assim, Christian mesmo, né, Christian, lembra, você foi uma das primeiras vítimas da Gombo, que eu dizia assim, vem cá, menino, tu tá recebendo... tipo, enfim, né, depois você foi aliciado, Diego, já tentei conversar com ele as 2 vezes, Diego, bora conversar depois aí, pra gente ver se a gente não trabalhar junto, poxa. Mas como é que funcionou? As pessoas não... No caso do LinkedIn especificamente, que é assim, a Gombo, a gente tem um time que são nativos do LinkedIn. Inicialmente, eles são nativos do LinkedIn. E era um mercado e continua sendo, que está em profissionalização. O que é que eu quero dizer com isso? Diferente do Instagram, que você já tem preço, você já tem agências que faz banco de dados, que dá o preço, já diz quanto é que vai vir na ação, coisa do tipo. O LinkedIn não existia isso. E aí, quando a gente começou, como é que a gente vai fazer, como é que não vai? Só que... E aí eu acho que é minha grande sacada, Nélio, que na Gombo, é que eu olho pra pessoa e eu tiro por base o quanto que era caro pra mim, por exemplo, quando eu saí do Banco do Brasil. Eu saí do Banco do Brasil com um salário muito grande, então eu sempre tive muita grana na minha mão. Então quando a pessoa diz assim, 3 mil é pouco, eu digo assim, não, ou 3 mil é muito. Eu falei, não, meu filho, pelo amor de Deus, 3 mil é pouquíssimo pro que você tá aí pro que tá diante, o que tá sendo pedido pra você. Justamente por conta desse referencial que eu trouxe, que eu tinha. Entende? Então, eu trabalhei sempre com grandes empresários, com grandes marcas, eu já atendi empresas multinacionais. Então, eu sei o que é liberar um empréstimo de, sei lá, de quase 500 milhões. Então, isso faz muita diferença na forma como você vai precificar o outro. Porque, veja, tudo aqui é muito do Dataku. Você sabe esse instituto maravilhoso? E se Diego me disser o contrário... Você acabou de garantir o ad explicit no Spotify pra esse episódio. Nossa senhora, desculpa. Relaxa. Então, muita coisa é isso, só que é muito da percepção. E do valor que você entrega pra pessoa. Então, eu tenho publis, por exemplo, individualmente, que eu começo em 4 e já cheguei em 15 individualmente. Tá pouco, tá? Tá pouco. Mas aí você tem outros elementos para você considerar quando a marca pede, a gente vai vincular seu nome, a gente vai usar sua imagem, a gente vai botar... Exclusividade. A linha, tá? A gente vai colocar... Querido, para isso daí, você pode colocar pelo menos 4 vezes mais o valor que eu estou te cobrando. 4 vezes mais. Porque é a imagem da pessoa. As pessoas... Sabe aquela coisa assim, descansa a imagem? O influenciador, a pessoa que trabalha com isso, se a imagem dele começa a aparecer o tempo inteiro, a imagem dele cansa. Então não vai ser, ele pode ser preterido para outras marcas. Eu vou dar um exemplo muito claro, assim, no LinkedIn, o nicho mais concorrido é o nicho de RH. Em todos os sentidos. Tem muita gente que fala, tem muita gente... Sempre está entrando novos players. Então, quem é de RH dentro do LinkedIn, que para mim isso já está bem mapeado, eu sei grande parte dos nomes que são de RH, coisa do tipo, é o nicho, tipo assim, já que eu botei o explícito mesmo, é assim, é rasgação mesmo, é dedo no cu e gritaria, porque é muita gente. E você compete por atenção. Por que eu vou escolher uma pessoa e não outra? Então, para precificar, Nélio, você pode encontrar fórmulas por aí afora, 1 centavo por impressão. Isso que eu ia perguntar, por impressão, por alcance, por seguidores, ou só o mercado que pode basear? Não, por alcance. Você pode dizer, olha, por exemplo... A galera do TikTok, ele costuma usar R$50 por 1000 impressões. Exatamente. Tipo, TikTok é nossa cliente, tá? Maneiro. Da Gombo, é nosso cliente na Gombo, o TikTok.
Então, trabalha de várias formas. Só que eu, enquanto agência, o meu objetivo é maximizar o preço da pessoa no mercado. Sim. Você entende? Valorizar o profissional. Exatamente. Então, preço é estresse. Qual é o seu preço mais caro? O preço que toparem pagar para você. Nossa, Ali você tem um novo padrão. Sou ambicioso. Não é isso não, Diego? Quando você cobra mais caro no próximo, já começa daquilo ali. Se não pagou, o problema da pessoa. Eu tô cobrando cada vez mais alto conforme o mercado vai. E assim, como eu tenho uma certa visibilidade, volta e meia eles já chegam com um budget tal. Fala assim, ó, tem um budget tal para você fazer isso. Te Aí eu entrego falo assim, X. opa, então tu já tá me valorizando tanto e tal. Aí eu começo a também ajeitar os valores individuais Sim. para poder me posicionar ali em cima, entendeu? Você entende? Então, assim, a gente não vai dizer o preço exato, mas por isso aqui você tem uma noção. Ou vai pagar por impressão, ou vai pagar por preço mesmo. E aí, assim, gente, eu defendo muito. Você tem que ter especialização, você tem que ter influência, você tem que ter relevância e você tem que ter autoridade. Quanto você vale se as redes sociais apagarem? Sim. Nossa, Quanto você vale? Caraca. Relevância e autoridade aqui, ó. A influência digital, ela pode ser convertida de outra forma para o offline. Mas se a rede apagar, quanto é que você vale? Quanto é que o mercado está disposto a pagar? É só na publi? Talvez não. Numa palestra, numa consultoria, numa série de coisas aí que a gente vai estressando o preço para saber, tá? Mas eu quero dizer que Eri Carneiro é meu agente, tá? Eri, Isso. eu quero, meu amigo, eu quero ter uma conversa contigo, cara. Eu quero estressar meu preço do mercado. Cara, não tem outro caminho, Nélio. E eu digo sempre assim, você sabe qual é a pessoa perfeita para trabalhar na Gombo ou qualquer agente que quer crescer com o cara? É uma pessoa que não depende daquilo ali para viver. Então você estressa até o máximo. E você trabalha pouco, ganha muito, porque seu preço é estressado. Tô mentindo, Diego? Não, trabalhar fora da pressão é a melhor coisa, pô. Aí ele aí, ó. Então, cara, assim, não tem mistério, Nélio. Vá despretensiosamente, mas com muita pretensão. Você entende o que eu tô falando, né? E confia, e joga pro mundo, meu irmão, e ó, pau. É isso. Que vem. Boa. Christian, quer pegar? Diego, para complementar esse ponto, ou trazer a visão de vocês sobre como cobrar pela influência? Por essa aula do agente Eri. O Eri, ele falou aqui coisas importantes, mas, claro, ele faz aqui esse papel de agente, né? Só que, claro, tem muito influenciador que não tem um agente por trás, né? Vamos pegar aí os... Que pode ter o Eri, depois ele tá aberto aí, né, Eri? Mas, claro, muitos influenciadores... Virou um grande jabá isso aqui, Eri. Tô lascado, velho. Já ia botar mais uma taxa de explícito aqui nesse episódio. Eu já vou botar um boleto pra Gomba aqui nesse episódio. Vai lá, Christian. Mas daí o que eu queria só complementar aqui é que no caso do influenciador que negocia por conta própria, o primeiro ponto é a pessoa ver valor no próprio trabalho, no próprio conhecimento e no alcance que ela possui. Porque para chegar naquele nível de alcance, de autoridade e de conhecimento, ela teve que estudar, ela teve que construir os cases de sucesso dela, o conhecimento dela, teve que fazer aí especialização numa área, mestrado, doutorado, né, o conhecimento acadêmico, mas também o conhecimento de mercado que ela tem. Então, a pessoa, ela tem que valorizar isso. E isso tem que refletir no preço. Então, no momento em que você vai lá, vai fazer uma publi e coloca ali um valor X, ou vai fazer uma palestra, vai fazer uma consultoria e coloca aquele valor Y, isso tem que refletir o conhecimento, a bagagem, a autoridade da pessoa no digital. Então, o primeiro passo para isso é a própria pessoa ver valor no trabalho dela, no conhecimento dela, na trajetória dela e em todo o caminho que ela percorreu até chegar naquele convite de publi, de palestra, de consultoria. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, sou um influenciador, recebi aqui um convite único, não quero perder. E aí surge aquele medo de colocar o preço lá em cima. Ou a gente falou antes, né, daqueles convites
que surgem de muitos eventos para palestrar de graça. E aí tu pensa assim, poxa, o evento, né, aquela empresa, enfim, vai usar aí a minha imagem, o meu alcance, a minha influência, o meu conhecimento para lucrar, para faturar, porque como ele disse, alguém vai faturar em cima disso, né? Então, assim, aí surge aquele convite para palestrar de graça em troca de visibilidade, né? Ah, é o maior evento de tal área do Brasil. Vem palestrar aqui de graça que a gente vai te colocar em evidência aí para uma galera, né? Para tantas pessoas presentes aí que compraram o ingresso. Então, assim, é aquela coisa, né? É saber dizer não também e valorizar o próprio conhecimento, o próprio caminho e a própria autoridade. Uma parada que eu faço assim, e é legal até para quem está começando no meio e tal, por exemplo, o Nélio estava aqui sacaneando nos bastidores do Shuri aqui, do Shure e etc. Aí, sei lá, tava carregando aqui a lapelinha sem fio, tava carregando tudo, tipo, todos os equipamentos que eu fui investindo ao longo do tempo para poder entregar um conteúdo de maior qualidade, né? Só que no começo, pô, eu já vendi curso, porque eu estava aliado com uma empresa ali junta, que eu gravei pelo celular e a lapelinha era de fio mesmo. E deu super certo, porque tinha conteúdo, tinha valor ali e eu estava conseguindo resolver uma dor. E aí, ao longo da jornada, conforme eu vou precificando e eu vou investindo aqui, eu vou investindo no time, eu vou investindo em equipamento, as coisas também naturalmente vão encarecendo, digamos assim, eu vou refinando aquilo que eu já fazia. Só que assim, no próprio TikTok, quando eu gravava 3 vídeos por dia, celularzinho só, pá, e era aquilo ali constante. E, cara, tem muita gente fazendo grana com pouco equipamento também. Então, acho que não é aquela parada de, porra, preciso daquela câmera tal. Não precisa, não. A minha câmera é de entrada até hoje. Sou louco para investir numa? Sou, mas por enquanto tá na de entrada há bastante tempo e ela resolve o meu problema muito bem. Então, isso tá, mas querendo ou não, isso tem um impacto ali. E assim, eu fico abismado mesmo, que eu acompanho gente no YouTube que, cara, eu falo assim, caraca, qualidade, nossa, muito ruim mesmo, mas os caras voando. E eu acompanho também os caras que fazem um bagulho cinematográfico, também tá voando, mas, porra, dá um trabalho, né? Então, isso também tem um impacto ali no que vai fazer. E uma coisa que eu faço muito mesmo, desde agora mesmo, eu sempre entrego o over. Eu sou o cara do over delivery. Então, se a empresa, ela topa ir além do mínimo, eu sempre estou dando coisa a mais, eu quero realmente favorecer a empresa, eu quero entregar resultado. Se ele realmente quer o mínimo, cansei, porque o cara pede o mínimo e ainda pede desconto. R$500, me dá R$500 de desconto, porque tu não tem R$500. Então, a empresa gigante, empresas porra, francesa, alemã. Sim, irmão, pelo amor de Deus. Então tá muito ruim o negócio aí. Não dou não, filho. Não dou mesmo. Quando é mínimozinho assim. Então, essa questão do posicionamento, a gente vai aprendendo ao longo do caminho e funciona. Funciona. Eu acho que eu quero cobrar por esse episódio. Inclusive, você deveria, tá? Meu amigo, rapaz, o que saiu de site de... Quem sabe a gente cobra por esse episódio aqui, senhor Eri. E vamos aos créditos do programa de hoje, episódio 242. Produção e roteiro, Nélio Xavier. Edição de áudio, Gabriel Matos, capa, Michael Moura, marketing social é feito por eles. Bruno Melo e Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Nélio Xavier e Diego Cidade.